paz de Cristo, seja muito bem-vindo por aqui. O céu te abençoe, te fortaleça e te guarde. Eu vim aqui para conversar com você acerca do melhor assunto que alguém pode ter na vida, acerca do melhor, aleluia, e maior assunto que alguém pode falar. Louvado seja Deus. É o assunto chamado Reino dos Céus, o assunto chamado Jesus. É o assunto que é fonte inesgotável. É o assunto que, por mais que você fale, sempre tem algo mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois a Bíblia vem dizer que não se pôde, louvado seja Deus, escrever no livro da vida tudo quanto Jesus ele fez, porque Deus ele é o Deus que ele faz o tempo todo e ele sempre continua fazendo por mim e por você. E é por esse assunto que eu estou aqui, chamado Jesus, o todo soberano, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que é o meu Deus e o teu Deus, aquele que é o meu e o teu ajudador, aquele que não te deixa, não me deixa sozinho em nenhum momento. É por isso que, com motivo de alegria, de ânimo, de regozijo, bendiz a minha alma, e eu tenho certeza que bendiz a sua alma também ao Senhor. O que é bendizer a alma é se alegrar, é ser grato, é declarar, é mencionar a grandeza, a fidelidade do nosso Deus. E esse assunto é uma fonte inesgotável. Eu tenho certeza que por algum momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você já estava conversando com alguém, você estava em um assunto, em um determinado local, e o assunto acabou. Foi até ali. Muitas das vezes você tem algo para falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, para conversar com alguém, mas o assunto ele sempre tem fim. Você em algum momento sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou você ou a pessoa vai se calar. Mas a palavra do Senhor, ela não é parada, ela não é fixa. Ela não se torna sem assunto para mim e para você. Se você e eu começarmos a conversar sobre o reino dos céus, louvado seja Deus, é mais fácil nos faltar palavra, mas não assunto. E os céus ele veio, louvado seja Deus, com uma palavra para renovar o seu dia, para renovar a sua noite, para te encher de ânimo, para te encher de força e de coragem. Eu tenho certeza que os céus ele vai falar tremendamente ao seu coração. Deixa aqui tua curtida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sinaliza aí com o teu gostei. Compartilha o vídeo para que assim outras vidas possam receber uma palavra da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim você estará me ajudando a praticar o ID, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, eu vou começar a ler o capítulo de número 1 do livro de Esther. Nós vamos ler aqui o verso de número 3 em diante. Mas antes, para a gente não perder o costume, vamos louvar um pouco. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. A sala do trono mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva a sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Que o Espírito Santo nos leve à sala do trono, no lugar altíssimo, no local escondido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no secreto, no particular com o Senhor, porque nós precisamos ver a face do Deus Todo-Poderoso, e nós só podemos ver a face do Senhor indo no secreto, buscando, louvado seja Deus, a sua presença, meditando na sua palavra, reconhecendo a sua soberania e o seu poderio. Glória ao nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é lindo, oh aleluia.
Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória, glória, eu te dou. Eu tenho certeza que você também já começou a dar glória aí onde você está, reconhecendo que Deus Ele é, que Ele faz e que Ele pode todas as coisas. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, que o Espírito Santo fale grandemente ao seu coração. Livro de Esté, capítulo de número 1. Eu quero louvar o nome santo do Senhor Jesus, declarando que Ele pode, que Ele vive, que Ele reina aí na sua casa, na minha vida e também na sua vida. O Deus Todo-Poderoso está aí contigo, assim como está aqui comigo a todo tempo juntinho, te fortalecendo e me fortalecendo. Livro de Esté, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso de número 4, que diz assim, número 3, que diz assim. Esté, capítulo 1, verso de número 3, e diz assim: E no 3º ano do reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e esplendor e a glória da sua majestade. Terminados estes dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidade dele, de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligada por anéis de prata e coluna de mármore. Tinha assento de ouro e de prata, num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Glória a Jesus. Vamos pular o versículo de número 9, que diz assim: Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, glória a Jesus, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Memuã, Bistar, Rabona, Bigtar, Abigtai, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, declarando que Ele vive, que Ele reina, que Ele é Deus que vai falar ao meu e ao teu coração. E se você está aí, comece declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo. Nos diz a palavra aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que um rei, por nome de Xerxes, também conhecido como Artaxerxes, a Bíblia vem dizer que ele decide então ali dar um banquete, depois de 3 anos que ele começou a reinar. Ou seja, ele dá um banquete, é como se fosse uma espécie de comemoração pelo seu reinado, pelas 127 províncias que ele ali, louvado seja Deus, orientava e servia de rei. E a Bíblia vem dizer que então estavam ali presentes naquele banquete, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim: durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e esplendor. A Bíblia vem dizer que ele decidiu dar o banquete. E ele chamou ali pessoas influentes, estavam presentes, a Bíblia diz, líderes militares da Pérsia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os príncipes nobres de todas as províncias. Mas a Bíblia também vem dizer que ali também existia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo daquele reinado, que habitava ali naquela província. A Bíblia nos diz que então, louvado seja Deus, a Bíblia diz assim,
o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Quando eu li esta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os céus, ele quer falar acerca de uma pessoa que está aqui nesse contexto, para que você venhamos a nos ligar, para que você venhamos a entender, louvado seja Deus, que muitas das vezes coisas acontecem no cenário, porque é preciso Deus mostrar, é preciso Deus fazer. A Bíblia nos diz que o rei, ele decide dar um banquete. E a Bíblia diz que aquele banquete dura 7 dias. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que no 7º dia, ou seja, no último dia, quando Artaxerxes já estava ali alegre pelo vinho, ele então manda chamar a sua rainha por nome de Vasti. E a Bíblia vem dizer que Vasti também estava dando um banquete. Mas a Bíblia relata para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o rei, ele dá uma ordem aos seus 7 servos que estavam diante sempre da sua presença para ir buscar Vasti. Mas a Bíblia nos diz que quando, louvado seja Deus, eles chegam lá, Vasti, ela se recusa. Ela decide não ir à presença do rei. E aqui Deus, ele quer falar um pouco sobre Vasti. E quem é Vasti? Vasti aqui no contexto era alguém que já tinha ganhado uma confiança. Vasti era alguém que tinha acesso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vasti era alguém que tinha uma intimidade com o rei. Mas a Bíblia diz que então, por esse nível, louvado seja Deus, de intimidade, ela decide se recusar. Mas a Bíblia me fala uma característica de Vasti, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu gostaria de ler aqui contigo, que está escrito assim: que trouxesse a sua presença, versículo de número 11, a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Mas a Bíblia vem dizer que a boniteza, louvado seja Deus, de Vasti, fazia com que ela se achasse. A Bíblia me relata que ela recusa ir à presença do rei. Mas o rei não era simplesmente o rei. Somente o rei. O rei era, além de rei, o seu esposo. E a Bíblia me diz e te diz claramente que ela se recusa. E sabe o que Deus, ele veio dizer para mim e para você? Que ele cria um cenário, que ele cria um contexto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode parecer até festa. Pode parecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a situação vai ser aquela ali. Mas existe, louvado seja Deus, um propósito de Deus por trás de tudo que acontece. A Bíblia nos diz que Artaxerxes, ele resolve mostrar o seu reino, ele resolve mostrar as suas conquistas depois de 3 anos de reinado. Mas no 7º dia, louvado seja Deus, onde ele deu um banquete de 7 dias, a Bíblia diz que ele manda chamar Vasti. E naquele dia, louvado seja Deus, de festa, naquele dia, louvado seja Deus, ele conhece verdadeiramente quem era Vasti. A Bíblia diz que ele queria mostrar Vasti porque ele achava ela bonita. Ele queria mostrar para todas as províncias, para todos os reinos, para todos os povos, a mulher que ele tinha. Mas a Bíblia vem dizer que ele não conhecia Vasti. E Vasti é um tipo de pessoa, trazendo para o meu contexto e para o seu contexto, é alguém, louvado seja Deus, que não está se importando com muita coisa. É alguém que está atrás da sua e da minha utilidade. Se Vasti verdadeiramente amasse, louvado seja Deus, aquele rei, aquele marido, ela teria ido. A Bíblia diz que ele queria honrá-la. A Bíblia diz que o banquete era tão imenso. E eu comecei a ler antes os versículos para você entender como aquele banquete era um banquete extraordinário, era um banquete lindo, era um banquete que tinha de tudo. A Bíblia descreve até o tipo de cortina, o tipo de prataria de ouro que estava sendo utilizado ali dentro daquele reinado. Mas a Bíblia vem dizer que Vasti, por ela achar que já tinha ganhado o território, ela se recusa.
E Deus vem dizer para mim e para você que Ele vai mostrar para Artaxerxes quem é Vashti. Porque é necessário, louvado seja Deus, que Artaxerxes saiba que Vashti só tem muitas das vezes beleza, que Vashti só tem muitas das vezes papo, que Vashti só tem muitas das vezes lábia. A Bíblia vem dizer que Vashti, ela se recusa a ir à presença do rei. E diz assim: quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei a Vashti, essa se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. Ela se recusou a ir. E Deus está dizendo que para ele colocar Esther no cenário, ele vai fazer com que, louvado seja Deus, Assuero enxergue verdadeiramente quem é Vashti. Tem gente que manipula, tem gente que mente, tem gente que inventa, tem gente que fala coisas que não aconteceu. Está achando, louvado seja Deus, que vai enganar Artaxerxes por muito tempo. Aí Deus então coloca no coração de Artaxerxes um motivo para ele revelar que Vashti era alguém em quem Artaxerxes não podia confiar. E Deus está dizendo para mim e para você que Ele é o Deus que revela. Ele faz máscaras e capas caírem por terra. A Bíblia diz que Artaxerxes, ele dá um banquete, ele diz: venha minha rainha, porque eu quero te apresentar para todo esse povo. E ela se recusa. E sabe por que se recusa? Porque ela acha que ela é a dona do pedaço. E tem muita gente que é assim. Acha que o território é dele, acha que o território é dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus vai dizer para você que Ele vai criar uma situação para alguém que não está enxergando quem é Vashti, para alguém que está só olhando para a beleza, para alguém que acha que conhece Vashti e não conhece verdadeiramente. A Bíblia diz que havia 3 anos que Artaxerxes reinava. Não me relata quanto tempo tinha que ele era casado com Vashti, mas logo eu vou entender que não, aleluia, não tinha muita diferença, porque para se reinar naquela época era preciso ter ali uma aliança, era preciso se casar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu venho entender que já tinha um tempo que Vashti estava naquele cenário. E possa ser até que tenha tempo que Vashti está aí nesse cenário, achando que domina, achando que já é a dona de tudo. Aí Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem para dizer: eu mudo, eu troco, eu faço, eu aconteço e eu tiro do lugar e faço Artaxerxes enxergar o que ele não estava enxergando. Deus vem dizer que para favorecer você, para favorecer a sua casa, Ele faz alguém enxergar quem verdadeiramente aquela outra pessoa é. Vashti, ela recusa uma ordem do rei. Para você ter uma ideia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, só se poderia entrar na presença do rei quem era chamado. E logo neste mesmo livro você vai ver que mais à frente Esther, a moça que Deus coloca no lugar de Vashti, porque Deus ele sempre tem um propósito. A Bíblia vem dizer que num determinado momento Artaxerxes ficou sem conversar com ela e ela precisou ir na presença do rei. E ela ora, louvado seja Deus, para então se apresentar. Havia 30 dias que ele não chamava ela. E necessário foi o rei levantar o cetro para que Esther não fosse exterminada. Imagine uma ordem. E a Bíblia vem dizer que Deus ele vai dar uma ordem a alguém. Deus ele veio dizer para você: vou dar uma ordem a alguém. Vou colocar algo no coração de alguém. Vou criar um cenário, louvado seja Deus, para te favorecer e para tirar Vashti do lugar. Porque Vashti é aquele tipo de pessoa que não respeita ninguém. Vashti não respeitou o seu esposo. Vashti não respeitou, louvado seja Deus, a posição de reino. Porque ela já estava se achando superior. Ela já estava se achando que ela não deveria dar satisfação a ninguém. E então Deus estava vendo de lá de cima que ela não merecia estar onde está. Então Deus ele vem na sua soberania e ele coloca no coração de Artaxerxes: faz uma festa aí, dá um banquete de 7 dias e depois chama Vashti.
E quando Vaste se recusa, Assuero, que é Artaxerxes, é porque em algumas traduções bíblicas fala Assuero, ele descobre quem era Vaste. E Deus está dizendo que ele vai fazer alguém descobrir quem é essa Vaste manipuladora. E eu não falo só no contexto mulher, trazendo para minha vida e para a sua, eu falo no gênero ser humano. Deus, ele vai fazer alguém descobrir Vaste. E eu quero que você entenda que Vaste é um tipo de pessoa que aparenta ser, mas não é. A Bíblia diz que Assuero, ele queria mostrar para o reino a beleza de Vaste, mas verdadeiramente ela só tinha beleza física. Ela não tinha beleza interior. A beleza que agrada a Deus. E tem muita gente se enganando com aparência. Tem muita gente se enganando, louvado seja Deus, com o que ouve. Tem muita gente se enganando, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, com o que vê. Mas Deus é o Deus que quando Ele quer revelar, quando Ele quer mostrar, não há quem possa impedir, pois a Bíblia vem dizer que operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir. E então Artaxerxes diz assim: eu quero que vocês vão buscar Vaste, porque eu quero que ela participe do banquete. Eu estou aqui festejando com pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas Vaste não está presente. Cadê Vaste? Você vai ver que Vaste é o tipo de pessoa que não honra. Vaste é o tipo de pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela não entende o verdadeiro propósito. Aquele rei estava celebrando, aquele rei estava festejando, mas Vaste estava lá em outro banquete, em outro local. E logo eu venho entender que Vaste é alguém que não entende o que é honra. E ela está do outro lado. Foi preciso Artaxerxes mandar chamar. E quando ele manda chamar, ela não vem. Mas ela não veio simplesmente porque ela não quis, não. Ela não veio porque Artaxerxes precisava saber que ele estava casado, que ele tinha feito uma aliança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com alguém que ele não deveria ter feito. Porque era alguém que não sabia honrar nem o seu esposo, que dirás um rei, que dirás um reino. E a Bíblia vem dizer para mim e para você, diz assim: Vaste, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso, indignado. E se você continuar lendo o livro de Esther, você vai ver que Deus então faz com que essas mesmas pessoas que foram buscar Vaste dessem conselhos para Artaxerxes. E a Bíblia vem relatar para mim e para você que eles dizem assim: ela, louvado seja Deus, merece ser banida do reino. Porque as outras pessoas vão ver e vão querer fazer também. Ou seja, as mulheres casadas, as mulheres que têm marido, vai querer fazer a mesma coisa que Vaste fez. Não vai querer honrar os seus esposos. E a Bíblia me diz então que Artaxerxes faz com que Vaste seja banida do reino. E Deus vem dizer para mim e para você que tem gente que vai ser banido de certos locais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque demonstra ser uma coisa, mas não é. E chega um dia que a máscara tem que cair. Chega um dia que Deus, ele revela. Deus, ele não deixa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as coisas no oculto. A Bíblia vem dizer lá no livro de Lucas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquilo que está encoberto tem que ser descoberto. Vaste só tinha capa, só tinha beleza estereótica. Louvado é Jesus para todo sempre. E eu quero bem dizer, porque até aqui ele tem me sustentado e tem sustentado você. E os céus veio falar com você, né, que ele pode todas as coisas. E ele tira assim do cenário quem mostra ser quem não é, né, quem engana Artaxerxes e quem pensa que vai ficar sempre, louvado seja Deus, enganando e fazendo o que quer. Que os céus
te abençoe poderosamente e receba essa palavra na tábua do seu coração. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus na sua vida. Medite nesta palavra. Eu tive que parar um pouco aqui o vídeo para, louvado seja Deus, atender aqui, né, o interfone. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fique com essa palavra, tá lá no livro de Esté, no capítulo de número 1, e Deus, ele vai falar grandemente ao seu coração, porque Deus é um Deus que cria estratégia para então dar vitória a Esté. A Bíblia diz que Esté, ela não estava no cenário, e a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi na frente, louvado seja Deus, de várias pessoas. A Bíblia nos diz que Artaxerxes, ele tinha chamado vários líderes e várias pessoas importantes da província, mas tinha todo tipo de gente e todos tiveram que saber quem era Vashti. E eu glorifico a Deus, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus poderoso, que não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado.